Marcos capítulo 1, do 21 ao 28. Aquele que for encontrando, por favor, se coloque em pé. Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. O texto diz assim: Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua majestade neste momento, porque Tu contempla tudo aquilo que acontece neste mundo. Senhor, eu não conheço o coração dessas pessoas que aqui estão. Eu não sei o que aconteceu com elas durante a semana que terminou ontem. Eu não sei o que aconteceu com elas desde o dia que chegaram a esse mundo. Mas eu sei que Tu sabes. E se Tu os trouxeste neste local, esta noite, é porque Tu tens algo a falar a todos eles, assim como já falou a mim, através desse texto. Senhor nosso Deus, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa, com certeza, precisam ouvir aquilo que a Tua palavra diz nesse texto. Eu me refiro aos que estão em casa, que estão nos acompanhando através da live, na página desta igreja. Eu te peço que ao ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que possamos responder positivamente, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que Tu, através da Tua palavra, conserte aquilo que precisa ser consertado na vida de cada um daqueles que estão neste momento, neste lugar. É o que nós esperamos, confiantes no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Seu Santo Espírito. Amém. Vocês podem sentar, agradeço ao Senhor a presença de cada um de vocês. Irmãos, antes que algumas pessoas me perguntem, alguns que estão aqui pela primeira vez, estão visitando, não vão entender, mas antes que os irmãos me perguntem pela Márcia, a Márcia é minha irmã, que estava morando conosco. Ela veio do Maranhão no mês passado morar com a gente. Mas infelizmente ela não conseguiu ficar. A Márcia, alguns já conhecem os traumas que ela tem, e durante esse período que esteve conosco foi um pouco difícil para ela. Algumas vezes, alguns momentos, ela até chorava à noite. Na verdade, ela tem feito isso desde 2012, depois que ela sofreu crime. E esses dias, depois que ela decidiu ir embora, ela foi embora na quarta-feira, eu fiquei me lembrando que às vezes eu falo para minha esposa, a Leoneide, para aqueles que não conhecem, aquela que orou ainda há pouco aqui, eu dizia para ela que a coisa mais triste que existe na vida é você se apaixonar. Eu não sei se vocês já se apaixonaram. Se apaixonar não é uma coisa boa, não. Pelo menos para mim não é.
O sentimento de um apaixonado tem aqueles momentos bons, mas, rapaz, tem momentos que dá uma tristeza miserável, que é difícil. E principalmente quando você se apaixona e não é correspondido. Eu acho que isso já aconteceu com vocês, principalmente na adolescência. Então, eu sempre falava para minha esposa sobre isso. A gente se apaixonou, passou por todo o processo, namoramos 4 anos, passamos 1 ano noivos, passamos por tudo isso. E quando eu vim para o seminário, em 2005, a gente ainda estava 2 anos, eu acho que ainda estava apaixonado. Sentimento ruim esse negócio. E esses dias, depois que a Márcia decidiu ir embora, eu fiquei com esse mesmo sentimento. Então, vivendo constantes momentos de tristeza, principalmente porque a gente tentou ajudá-la e não conseguiu. E, como falei para vocês, desde 2012, depois que sofreu o abuso, ela tem sofrido bastante. E eu imaginava que, dentro do nosso contexto lá cristão, ela pudesse ter o apoio devido e, inclusive, forças para continuar lutando para vencer tudo o que aconteceu com ela. Mas, infelizmente, não foi possível. Eu tenho conversado com ela ainda, tenho tentado apoiá-la, independentemente da decisão que ela tomou. Eu peço que os irmãos, inclusive, lembrem-se sempre dela quando estiverem orando. Márcia Viegas, a minha irmã caçula. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Aqueles que estão nos visitando hoje, lembramos que os que estão aqui e para os que estão vindo, a gente está fazendo a exposição de Marcos. Nós iniciamos com a questão do contexto histórico. Acreditamos que na exposição bíblica, você avaliar o contexto histórico é muito importante para a compreensão do texto em si. Então, a gente partiu disso, depois começamos a fazer a exposição no texto em si, e hoje nós estamos justamente nessa parte que está do versículo 21 ao versículo 28. E sempre quando a gente chega na parte em que fazemos a exposição, procuramos lembrar um pouco aquilo que falamos anteriormente. Então, na exposição da semana passada, nós falamos sobre a mensagem do Filho de Deus, que foi do versículo 14 ao versículo 20. E, em resumo, nós dissemos aos irmãos que o texto ensinava que o Filho de Deus anunciou que o mundo deveria se arrepender de seus pecados e chamou discípulos para fazerem o mesmo. Então, se você for fazer a leitura no texto, você vai perceber que há um anúncio do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, de que o mundo deveria se arrepender dos seus pecados. E, em meio a essa questão do anúncio ao mundo que deveria se arrepender, Jesus Cristo chama os seus primeiros discípulos, e que nós sabemos que foram chamados para também anunciarem essa mesma mensagem. E aí Marcos nos apresentou algumas divisões, a gente consegue ver no texto, e a primeira delas foi o conteúdo da mensagem do Filho de Deus, que nós avaliamos do versículo 14 ao versículo 15, e em seguida Marcos nos apresentou os primeiros mensageiros convocados pelo Filho de Deus, do versículo 16 ao versículo 20. E hoje nós iremos prosseguir e veremos que o Filho de Deus desenvolveu o seu ministério na terra revestido de autoridade espiritual. Lembramos que é bem provável que Marcos tenha escrito esse evangelho em um momento em que a igreja estava sendo perseguida. Então, ele condensou as informações, mas mesmo assim ele foi bem no ponto central. Então, ele chega a dizer para aquelas pessoas que o Filho de Deus, quando veio à terra, desenvolveu o ministério. E esse ministério era diferente de tudo aquilo que existia no mundo. Ele exerceu o ministério, desenvolveu o ministério cheio de poder espiritual. E aqui nós queremos fazer algumas colocações sobre isso. O primeiro destaque que fazemos é que a sua autoridade foi evidenciada pelo seu ensino cheio de poder do céu. Quando você olha para o texto, você vai perceber que isso fica de forma clara, que é o que Marcos apresenta para aquelas pessoas. Aqueles que estão ouvindo aquilo que Jesus está ensinando, conseguem evidenciar isso. Ele está provando. Quem foi o Filho de Deus?
o Filho de Deus foi aquele que veio à Terra e que, quando iniciou o seu ministério foi desenvolvido com poder espiritual, vindo do céu, autoridade diferente, como eu já falei anteriormente, de tudo aquilo que existia. Antes de chegarmos a isso, eu acredito que é importante nós fazermos algumas colocações, algumas avaliações sobre o contexto, aquilo que envolve esse texto aqui. Semana passada, como eu falei, Jesus anuncia o arrependimento, depois ele chama discípulos, e o texto prossegue. E aqui a gente percebe que depois de escolher os seus primeiros discípulos, Jesus os levou para Cafarnaum. E aqui eu queria colocar para vocês, ele os levou para Cafarnaum, ou aldeia, ou vila de Naum, que ficava na margem norte do mar da Galileia, próxima de Betsaida, que era a terra natal de Pedro. É importante isso para a nossa compreensão do texto. Parece que não é, mas é. Outra coisa importante para entendermos o contexto deste texto. Essa cidade, Cafarnaum, tinha algumas coisas importantes por lá. Próximo a Cafarnaum passava a importante Via Maris, Estrada do Mar, que ligava o Egito à Síria e ao Líbano, e que passava por Cesareia Marítima. Você vai perceber que essa cidade é muito bem localizada. Então, quando Jesus Cristo inicia o seu ministério ali, havia um objetivo por parte dele para que o seu ministério pudesse alcançar, ou eu diria que uma evidência muito mais rápida do que simplesmente ele ter começado por um local distante, digamos que, da civilização, ou até mesmo quanto à questão de estradas boas. Ele vai começar justamente um local muito bem localizado. E aí você vai olhar para o texto, que a partir daquilo que Jesus Cristo faz aqui, essa mensagem chega muito mais rápido às pessoas. Então ele faz dessa forma. A cidade em si possuía uma alfândega e uma guarnição romana. Se você, depois se tiver tempo, pode pesquisar em Mateus capítulo 9, versículo 9. A gente vai perceber que, de acordo com Mateus capítulo 8, nós temos também Lucas capítulo 7, o centurião que comandava as tropas romanas nessa cidade mostrou-se particularmente amistoso para com os judeus e, segundo o que Lucas diz, esse homem construiu, inclusive, a sinagoga nessa cidade. Outro fato que nós destacamos aqui é que Jesus realizou vários milagres em Cafarnaum, para entendermos melhor o que está acontecendo no nosso texto. Aí temos algumas coisas que destacamos. A cura do servo, do centurião, a cura da sogra de Pedro, que nós veremos logo após esta perícope aqui. Jesus também praticou um exorcismo ao pôr do sol e outro na sinagoga. Jesus também curou um paralítico e também curou o filho de um oficial, conforme os textos que nós citamos lá. Comentaristas bíblicos dizem que Cafarnaum era uma espécie de quartel-general de Jesus durante o seu ministério na região da Galileia. Ela foi chamada a sua cidade, a própria Bíblia vai falar sobre isso, pelo fato de ele ter fixado residência naquele local. Então você vai perceber que, quando Marcos diz, ele segue para Cafarnaum, ele tem um objetivo. O seu público, talvez nem todo, conhecia a cidade, e é provável que aqueles que conhecessem, lembrassem que, de fato, aquela cidade era importante para o desenvolvimento do ministério de Jesus. E em si, nós já falamos que quem estava ditando esse evangelho para Marcos, segundo a tradição cristã, era Pedro. Então Pedro diz, aconteceu dessa forma. Precisamos entender um pouco da geografia do local. Contudo, quando a gente olha para outra passagem bíblica, apesar dos privilégios que Cafarnaum teve, Jesus chegou um momento em que precisou se afastar da cidade por causa de sua incredulidade. Lembramos que, em Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24, Cafarnaum, Betsaida e Corazim foram amaldiçoadas por Cristo.
lá há uma maldição contra essas cidades, ele previu a completa destruição delas. Então, apesar do privilégio, a cidade não correspondeu a esse privilégio. Para entendermos com mais clareza a narrativa de Marcos, nós precisamos também falar um pouco sobre a sinagoga. Porque quando você olha para o texto aí, o que está? Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. O que era uma sinagoga? Afinal de contas, por que Jesus escolheu aquele local, naquela cidade, para ensinar as pessoas? Nós sabemos também que há um relato em Lucas de que Jesus entrou em uma sinagoga em Nazaré e leu um texto de Isaías também. E aqui ele chega, iniciando o seu ministério, vai lá fazer o mesmo, ler um texto e explicar esse texto. A sinagoga surgiu depois que o templo foi destruído. Para aquele que já estudou alguma coisa, principalmente já leu alguns comentários bíblicos e leu o Antigo Testamento, você vai lembrar aqui que os babilônios invadiram o reino de Judá e destruíram a cidade e deportaram os judeus para a Babilônia. Isso aconteceu em 587. O templo foi destruído, mas o povo judeu tinha necessidade de continuar com a sua devoção ao Senhor. Então, nesse período, surge, em algum momento, as sinagogas. Colocamos aqui para vocês que eram necessários 10 judeus adultos do sexo masculino e um rolo da Torá para uma sinagoga ser organizada. Então, quando a sinagoga nessa cidade começou, havia esse princípio, ela estava estabelecida naquele local. O que era uma sinagoga, afinal de contas? Ela era uma instituição de ensino para os judeus. O culto celebrado lá dividia-se em 3 partes. Havia a oração, havia a leitura da palavra e uma exposição dessa palavra que foi lida. Não havia música, não havia cantos, também não havia sacrifícios. Essas eram funções que aparentemente entendemos que sejam do templo, ou exclusivamente do templo. Nas sinagogas haviam responsáveis, e aí temos aqui, havia o primeiro responsável, era o presidente, ou responsável pela administração. Havia também os distribuidores de esmola, que recolhiam oferta dos irmãos que tinham mais dinheiro. E depois eles distribuíam essas ofertas aos pobres, para que esses pobres tivessem ao menos 14 refeições por semana. Então havia esse princípio que estava ligado à questão da sinagoga. Havia também o Shazam, que era o responsável pelos rolos sagrados. A sua responsabilidade inicialmente estava em tirar os rolos sagrados, ou o que ia ser usado naquela noite, para ser levado até o local onde ele seria lido e exposto. E a sua responsabilidade também era depois pegar o rolo sagrado e levar para o local que ele estava, ou que ele ficava guardado. Dizem também que, além disso, ele limpava o local, ele tocava a trombeta de prata para anunciar a chegada do sábado ou do Shabat. Se você for pesquisar sobre esse Shazam, você vai perceber que atualmente ele tem outro tipo de posição. Ele é uma espécie de chantre, eu não sei, é você que já foi católico, praticante, eu acho que deve lembrar do chantre, que é o camarada que comanda o coro numa igreja católica. Atualmente o Shazam está mais ligado a isso, ele é auxiliar do rabino nesse local. Nesse contexto ele fazia isso. Entretanto, apesar de ter um presidente, apesar de ter pessoas que cuidavam de recolher ofertas para ajudar os pobres, apesar de ter o Shazam aqui, que tinha essa responsabilidade, a sinagoga não tinha um pregador oficial, ou um professor religioso titular, que ele pudesse, de todo sábado, fazer a leitura do texto e fazer a exposição do texto.
Para vocês verem como é importante nós compreendermos isso, para que fique muito claro por que Jesus chega na sinagoga e é convidado para expor. Lá não tinha um rabino oficial para ensinar. Então, os judeus tinham como costume convidar pessoas qualificadas para ensinar nas sinagogas. É por isso que esse relato é tão natural ao autor e aos envolvidos nesse texto aqui. Não há ninguém que questione esse fato, porque era comum. É por isso que Jesus, dentro do que ele agora é conhecido ou reconhecido pelas pessoas, a partir daqui, em outros momentos, com frequência ele está vivendo nesse contexto, sinagoga. É por isso que o apóstolo Paulo também tem como metodologia de evangelização principal a entrada em uma sinagoga, e a partir dali ele expõe as escrituras, Antigo Testamento, aponta para Cristo e as pessoas são convertidas e outros se rebelam contra ele. Eu acho que a partir daqui você já consegue entender muita coisa sobre o Novo Testamento. Era natural que mestres da lei recebessem oportunidades, assim como era natural que seus ensinos fossem mecânicos e sem paixão. Por quê? Os mestres da lei, para entendermos aquilo que o autor está colocando aqui, ensinavam comentando o texto através de outros comentaristas famosos. Por exemplo, eu acabo de ler esse texto aqui para vocês e vou lá na nota de rodapé do texto. Essa aqui não é uma Bíblia de estudo, mas digamos que fosse uma Bíblia de estudo, eu leio o texto e a partir da leitura do texto eu leio o comentário do texto. Por exemplo, se eu fosse um discípulo da escola de Shammai, eu diria, olha, Shammai disse isso aqui, isso sobre o texto. Se eu fosse um discípulo da escola de Hillel, eu iria dizer, olha, eu leria o texto e diria, Hillel disse isso sobre esse texto. E esses homens, esses mestres da lei, não tinham a liberdade de dizer aquilo que eles achavam sobre o texto. Então, o ensino que eles traziam ou levavam para aquelas pessoas eram extremamente mecânicos. Vocês já imaginaram se eu lesse o texto, esse texto hoje, e pegasse o comentário do William Berkeley, que com frequência eu leio, e chegasse aqui, baixasse a minha cabeça e dissesse, irmão, sobre esse texto, William Berkeley diz isso. Acabou, vamos para casa. É por isso que as pessoas têm uma reação muito profunda diante daquilo que está na presença deles. Basta vermos a reação desses ouvintes. A Bíblia diz que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus Cristo tem a própria autonomia para ensinar da parte de Deus aquilo que as pessoas de fato precisavam. A palavra grega aqui, maravilhado, significa literalmente ficar atônito ou assombrado. Significa perder os sentidos por um forte sentimento de medo ou até mesmo de admiração. É isso que as pessoas expressavam. É isso que Marcos está dizendo para os seus ouvintes, que o Filho de Deus causava nas pessoas. Após longos anos de sequidão ocasionada pelos profissionais mecanizados, o Filho de Deus chegou e quebrou o gelo da religiosidade morta. É isso que está diante daquelas pessoas, é isso que está diante de nós, que precisa chamar a nossa atenção para o texto. Logo após, Marcos elucida um pouco mais o porquê de tanta admiração. Ele diz, Jesus ensinava com autoridade. A palavra faz referência à autoridade de um rabino
que possuía essa autoridade, sendo dada do próprio Deus. Ele era diferente dos mestres da lei. As pessoas perceberam isso. Meus irmãos, o povo, as pessoas comuns, percebem quem são os profissionais de púlpito e os que foram constituídos pela própria religião. Elas sabem fazer a diferença disso. Esses homens aqui, apesar de serem homens simples, conseguiram fazer a diferença. Eles entenderam, não, aqui há um ser diferente em nossa frente. Aqueles homens estavam enfadados, eu acredito, de ouvir constantemente escribas cheios de conhecimento, mas vazios de Deus. Mas agora eles estão diante da autoridade. Eles estão diante do próprio Deus e eles ficam maravilhados com a diferença que o Filho de Deus fala para eles. Do versículo 23 ao versículo 28, nós temos aqui que a sua autoridade foi evidenciada em seu poder sobre o mal. Marcos nos informa que no meio dos demais, Jesus está ensinando, as pessoas estão espantadas com o que está acontecendo, de repente, um endemoninhado grita. E o texto diz, mais uma vez, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. A primeira pergunta aí é uma expressão idiomática, a gente usa esse termo no grego, e aquele que estuda idioma sabe muito bem do que se trata. Ela significava aí o que temos em comum. É isso que os demônios dizem para Jesus. Num português bem atual eu coloquei assim, eles dizem, vai cuidar da tua vida. Nos deixe em paz. É isso que os demônios estão dizendo para o Filho de Deus, quando ele se coloca ali naquele local. A segunda pergunta demonstra o quanto os demônios tinham consciência da missão de Cristo na terra, e que essa consciência eles sabiam que resultaria na destruição das forças do mal, que dominavam o mundo naquela época, que dominavam o mundo. A gente percebe que até os demônios entendiam isso, eles reconheceram isso sobre o Filho de Deus. É interessante que, eu sempre cito o século XVIII, quando surgiu o deísmo teísta, a ciência chegou a um ápice em que as escrituras começaram a ser questionadas. E aí surgiram alguns teólogos tentando fazer com que, eu diria que as constantes descobertas científicas, que apareciam assim contradizer a Bíblia, eles tentaram criar algumas teorias. Inclusive, a novela que alguns estão assistindo aí, da Record, eles seguiram uma dessas teorias, sobre a questão do surgimento do universo, como é que aconteceu. Porque, afinal de contas, biblicamente, parece que não foi em 6 dias. Aí criaram aquela teoria que é apresentada lá no início da novela. E eu fico imaginando o seguinte, é que a partir dali, e até hoje, nós temos críticos, nós temos teólogos cristãos que tentam inclusive dizer que alguns dos milagres, ou os milagres de Jesus, na verdade, são mitos. Não foram reais. Dentre eles, nós temos Rudolf Bultmann, que defendia essa ideia. E aí aqui nós olhamos para o texto e percebemos o seguinte, aqui próximo de nós, existem vários teólogos, inclusive pastores, que não acreditam naquilo que a Bíblia diz sobre o Filho de Deus. Por outro lado, a própria Bíblia diz que o diabo acredita nisso. O diabo crê mais do que aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Nós temos aí, por último, há um reconhecimento público da procedência do Filho de Deus. É o que está na fala. O texto vai sendo narrado
E aí há um reconhecimento de que, de fato, esse é o Filho de Deus. Mas no mesmo instante, com apenas uma frase curta, Jesus repreende o demônio. É isso que o texto diz, que antes de sair, aqui é uma linguagem médica no texto, que dava a ideia de alguém que estava em um estágio ou um estado de convulsão. É isso que o autor utiliza, que o diabo faz com aquela pessoa, ou o demônio, e aí sai gritando e vai embora. Diante do episódio incomum, o texto diz que as pessoas ficaram assombradas e faziam perguntas umas às outras. E aí a gente percebe que elas começam a fazer ou tirar algumas conclusões. Eles acharam assim, que estavam diante de um novo ensino. Afinal de contas, aquele homem ensinava diferente de tudo aquilo que eles estavam acostumados a ver. E que a autoridade tamanha de Jesus subjugava os demônios. São essas as conclusões que esses homens tiram. Aqui eu quero, antes de prosseguir, abrir um parêntese para falar para vocês sobre o contexto do que está acontecendo aqui. A crença em demônios era muito comum entre os povos antigos. Não era algo incomum para aquelas pessoas. Eu pesquisei, e um comentarista chegou a dizer que médicos praticavam a trepanação. Eles furavam a cabeça do indivíduo, tiravam uma espécie ali, uma moeda da cabeça da pessoa, para que o demônio saísse do indivíduo. Segundo relatos, já foi encontrado, esse autor que eu li, de cemitérios que havia cerca de 100 pessoas, e 6 pessoas desse cemitério tinham passado pelo ritual de trepanação. E acontecia algo interessante. Eles tiravam a parte lá do crânio do camarada e usavam como amuleto, para que na prática aquilo simbolizasse que de fato o demônio saiu do indivíduo. E eu fiquei imaginando, inclusive o próprio autor pensa sobre isso, o fato de aquele ritual acontecer com pessoas que viviam em um momento onde não há todo esse desenvolvimento científico. Aí conta a questão da medicina. O negócio era louco mesmo, bem doido. E as descobertas chegaram à conclusão de que isso não aconteceu depois da morte. As conclusões foi que de fato houve um fechamento que aquelas pessoas fizeram em vida. Havia uma crença tão profunda nesse assunto que os homens se submetiam a esse tipo de ritual. Os judeus, o que os judeus pensavam sobre isso? Alguns criam que os demônios eram tão velhos como a criação. Desde que o mundo existe, os demônios existem. Outros criam que eram os espíritos de homens malvados, que depois de morrer continuavam realizando as suas maldades. Eu não sei se é porque eu venho do Nordeste, e lá tem forte influência judaica. Nós fomos ensinados desde criança que os espíritos maus eram espíritos do cara que foi assassinado em uma festa. Então ele vem perturbar a gente. E aí eles tiraram algumas conclusões sobre esse assunto. Eles ensinavam, por exemplo, que aconteceu em algum momento lá atrás na história que os anjos, ou 2 anjos, desceram do céu. Um se chamava Azael e o outro Shemaxai. Eles sentiram-se atraídos pela beleza das mulheres mortais e desceram a este mundo. Um deles pensou bastante e decidiu retornar, enquanto que Shemaxai ficou e satisfez o seu desejo. Dessa forma eles dizem, todos os demônios que andam por aí são descendentes desse anjo.
Essa era a compreensão dos judeus. Então, o pensamento acerca dos demônios existiam e era comum para aquela cultura. Não está acontecendo nada naquele momento que as pessoas não crescem. Por exemplo, Berkeley, comentando esse texto, diz que a palavra que designa coletivamente os demônios é mazikim, que significa o que faz o mal. Então, quando as pessoas pensavam acerca dos demônios, eles pensavam de uma forma muito clara de que eles eram espíritos maus. Eles acreditavam, por exemplo, que diante do ser humano, diante de uma única pessoa, haviam 10.000 demônios de um lado e 10.000 do outro. Então você está aí sentado, existem 10.000 demônios de cada lado de você. Eles acreditavam, por exemplo, que os demônios causavam doenças e que eles apareciam ao meio-dia. Também era costume nosso lá no Maranhão que as crianças não deveriam sair de casa meio-dia, porque poderiam ser pegas por espíritos. Costumes que foram trazidos para o Brasil e que até hoje muitas pessoas acreditam. O que isso tem a ver com o texto? Você deve estar se perguntando. Eu vim aqui para ouvir sobre Deus e o camarada vai falar mais sobre demônios do que sobre Deus. Apesar do conhecimento todo que se tinha sobre os demônios, de um conhecimento aparentemente formado, as pessoas não sabiam lidar com esse problema de forma última. Por exemplo, existiam exorcistas judeus, existiam exorcistas pagãos, que expulsavam demônios através de frases feitas. Então existiam algumas frases feitas para fazer a expulsão desses demônios. Outros que praticavam a expulsão de demônios ou o exorcismo, faziam através de encantamentos ou ritos mágicos. Porém, meus irmãos, para que nós possamos entender o que está aqui diante de nós, e o que os primeiros cristãos entenderam, é o seguinte, eu acho que já dá aqui. Quando os demônios encontraram-se com o Filho de Deus, ele simplesmente ordenou que calassem a boca e deixassem os seus cavalos. As pessoas que literalmente eram cavalos do cão. É por isso que as pessoas tiveram a atenção chamada, elas ficaram espantadas com o que estava acontecendo. Porque precisava-se de rituais, precisava de alguém que estudou os encantamentos, os ritos, para que a coisa pudesse acontecer. Mas diante do Filho de Deus, ele simplesmente diz, sai fora e acontece. As pessoas ficaram espantadas com isso. Mas acontece. Eu queria mais uma vez lembrar de Cafarnaum, do seu privilégio de ser a estadia do Filho de Deus. As pessoas ouviram os ensinos do Filho de Deus, elas presenciaram o poder do Filho de Deus sobre o mal, e até se maravilharam, conforme o texto diz, ao ver que ele era diferente de tudo o que já tinham visto até aquele momento. No entanto, por aquilo que nós já citamos para vocês, aqueles corações continuaram incrédulos. O texto fala que eles ficaram espantados com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o texto não fala sobre nada no sentido de que houve uma crença verdadeira no Filho de Deus. E mais à frente nós vamos ver que Jesus prevê a destruição desta cidade por conta de sua incredulidade. Aqueles homens não agarraram, apesar de tão grande privilégio, não agarraram a chance que tiveram de terem suas almas salvas do inferno. Eles não aproveitaram essa oportunidade. A maioria só ficou na admiração, negaram-se a romper com os seus pecados e a crer no Filho de Deus para que eles recebessem vida em seu nome.
Eu queria que você meditasse. Tem um O a mais aí, mas a pergunta é: e você, o que deseja do Filho de Deus? O que você deseja do Filho de Deus esta noite? Você admira o Filho de Deus? É provável que sim. É provável que você se maravilhe diante de uma exposição acerca do Filho de Deus. É provável que você se maravilhe sobre várias coisas que são ditas sobre o Filho de Deus. Alguns compram o livro do Augusto Cury, que fala muito sobre o Filho de Deus, como livro de autoajuda. Eu tenho um amigo médico que diz que todo livro é de autoajuda, independentemente de qual seja. Mas vocês estão me entendendo aqui. O que é? As pessoas compram os livros sobre Jesus. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Assim como outros, e elas ficam maravilhadas diante de tão grande homem que pisou na terra. Mas, infelizmente, boa parte dessas pessoas acham que apenas isso é suficiente. É suficiente procurar uma igreja que prega a Bíblia, que canta a Bíblia. É suficiente estar na igreja, sentado, participando do culto com as pessoas, com outros irmãos. É suficiente só isso. É suficiente eu acreditar que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor da minha vida. Alguns param nisso. Você pode até ser o maior admirador de uma pregação bíblica ou do cristianismo, e mesmo assim está recebendo a sentença de morte eterna hoje por continuar incrédulo. Também há um erro aí de escrita, mas deu para entender. Existem muitas pessoas que ficarão e ficaram espantados com o cristianismo, mas não passarão disso. Não passarão daquilo que o texto nos mostra. O Filho de Deus era diferente. Ele causou impacto na vida das pessoas. Mas o que aconteceu? Eu já disse aqui para vocês e repito. Se nós formos contabilizar o ministério de Jesus, no sentido de, foi um ministério bem sucedido, pelo número de conversões, nós não poderíamos dizer que foi. Se o Valdemiro Santiago fizesse todos os milagres que Jesus Cristo fez, durante 3 anos, ele teria milhões de pessoas seguindo ele, conforme as exigências que ele tem do Evangelho. Mas Jesus, no final de 3 anos, tinha cerca de 500 pessoas. Por que eu sei que eram 500 pessoas? Nós falamos para os irmãos que a exposição que fizemos no ano passado de 1 aos Coríntios, Paulo vai defender lá em 1 aos Coríntios a ressurreição de Cristo. E Paulo disse que Jesus Cristo foi visto pelos 12 e por cerca de 500 irmãos. Era a igreja de Cristo. Depois de um ministério de expulsão de demônios e de várias curas. Mas como a exigência de Cristo, ou as exigências de Cristo são grandiosas, ficou só nesse número de pessoas. Agora dá esse poder para o Francinaldo Viegas, de expulsar demônio, de curar as pessoas, e joga uma teologia fraca, uma teologia que não é bíblica, no seu peito para ele ensinar as pessoas. Vai encher de discípulos. Por isso que eu citei, joga no Valdemiro Santiago todo esse poder com a teologia dele. Vai encher de pessoas. Foi assim que aconteceu com Cristo. Esse ministério todo, de admiração, 500 pessoas em 3 anos. Meus irmãos, em 2001 para 2002, eu senti que o Senhor estava
me chamando para o ministério pastoral. Eu tinha 17 anos. Muitas coisas estavam acontecendo na minha vida. Eu evangelizava pessoas. Eu era um dos líderes de evangelismo da igreja. Eu lia bastante a Bíblia. E continuo lendo a Bíblia até hoje. Mas eu não me sentia vocacionado para o ministério pastoral ainda. Mas de repente teve um texto que começou a perturbar a minha vida. Depois das pessoas que diziam, olha, eu vejo que você é chamado para o ministério pastoral. O texto que eu me refiro, que eu me lembrei para falar sobre esse assunto aqui, é o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. O texto diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Esse texto me perseguiu por algum tempo, até que eu entendesse que através dele, o Senhor já estava confirmando a questão do ministério pastoral na minha vida. Se você for ler 1 Timóteo capítulo 4, como eu gosto muito de contexto, do versículo 1 até o final, Paulo está falando para Timóteo sobre a apostasia dos últimos tempos. Ele está falando para Timóteo como um jovem pastor, é justamente nesse capítulo que ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Ele está falando para aquele jovem pastor que ele deveria lutar pela sã doutrina. Então, o texto que o Senhor confirmou a mim, através da sua palavra, de que de fato eu deveria seguir no ministério pastoral, foi este, um texto que está no meio do fogo cruzado. E o que eu tenho a dizer para vocês? Eu sempre tive a impressão de que o meu ministério tem um objetivo central de lutar pela sã doutrina. E talvez de poucas conversões. Faz 16 anos que eu prego regularmente em uma igreja batista e parece que os convertidos confirmam isso. Eu passei, eu acho que 3 anos pregando numa congregação no interior e só teve um convertido. Em um local extremamente difícil que até hoje passaram outros, e eu acho que tem menos gente lá do que tinha na minha época. Mas eu achei muito interessante o testemunho de fé desse irmão que foi convertido com quase 80 anos de idade. E ele falava justamente que a sua conversão aconteceu pelo fato da sã doutrina ter convencido o seu coração de que era pecador. Eu tenho ido em alguns concílios de jovens pastores, meninos novos, e a impressão que eu tenho é que ultimamente os batistas estão impondo as mãos sobre esses meninos que vão ser pastores em um momento muito triste, o momento mais difícil da história da Igreja de Cristo, que é justamente o período de atuação do anticristo na terra. Como nunca, os cristãos que estarão vivos, principalmente os pastores fiéis à palavra de Deus, precisarão lutar em favor da sã doutrina. Parece louco isso. Há 5 anos, eu disse para outra igreja que eu pastoreava o seguinte, me parece, eu não sou profeta, no sentido da coisa, eu disse para lá, me parece que daqui com cerca de, no máximo 50 anos, nós teremos a atuação do anticristo na terra e o retorno de Jesus. É possível que o anticristo já tenha nascido. Logo depois, eu vi no Fantástico a notícia de que a ciência conseguiu já descobrir como fazer um super-homem. Um homem que não tem predisposição a nenhum tipo de doença genética. E muitas coisas já aconteceram de lá para cá.
Citei há pouco tempo para os irmãos que quando Atenas foi assolada com uma praga onde as pessoas achavam que iam morrer, elas começaram a se jogar na farra. Semana passada eu vi um sociólogo dizendo que é histórico que depois das pandemias as pessoas se jogam na farra, a devassidão. E já se espera que depois desse momento, depois que as pessoas forem vacinadas e que o perigo acabar, nós tenhamos um mundo mais devasso do que era antes da pandemia. Às vezes eu penso, talvez aconteça um avivamento, mas por outro lado eu tenho percebido que nós já entramos em um declínio, onde as próprias pessoas que foram criadas em igrejas estão também caminhando com esse mesmo declínio, ou da mesma forma. E aí como é que eu me consolo? Quando eu penso, o Senhor me chamou, eu tenho certeza que isso aconteceu. E parece que não foi o ministério para arrebanhar multidões. Eu li Spurgeon na época do seminário e ele dizia que o ministério dele foi bem sucedido com números grandes de pessoas. Mas ele entendia que alguns pastores foram chamados de acordo com o objetivo de Deus em suas vidas, mesmo sendo fiéis. E às vezes eu tento me consolar. Eu me lembro, por exemplo, que dos 603 mil israelitas que saíram do Egito, guiados por Moisés para a terra prometida, só entraram 2. Foram as ovelhas que Moisés... Deus chegou e disse assim para Moisés, está aqui, 603 mil ovelhas, que eram os homens, vocês sabem, estavam fora aí, mulheres e crianças, e os idosos. É como se Deus tivesse dito aqui, está aqui Moisés, eu vou te dar essas 603 mil ovelhas, para você cuidar delas até o meu filho voltar. E aí no final Moisés apresentou 2 delas para Deus. Todas as outras morreram no deserto durante 40 anos por causa de seus pecados. O que define esse negócio do ministério pastoral ser bem sucedido? Se a gente for olhar os números, a gente vai perceber que parece-me que Moisés não conseguiu, e ele mesmo ficou de fora. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando a gente olha para Jeremias, Jeremias foi chamado para um momento extremamente difícil, onde o ministério dele não teve conversões em um grande número, porque foi um tempo de apostasia, mas ele foi escolhido por Deus para pregar contra o mau comportamento da nação, e ele cumpriu o seu ministério de forma cabal. Você, como servo de Cristo, precisa entender isso. Eu quero citar para vocês um texto que eu acho interessante, para que possamos entender isso. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato, e não entendeis e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e feche-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, e nem se converta e seja sarado. O texto que eu estou me referindo é Isaías capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Deus, em sua majestosa autoridade suprema, aparece lá, em forma de seres celestiais, para este profeta. Ele acha que vai morrer, mas Deus o purifica, e depois é perguntado ao profeta o seguinte, quem há de ir por nós? Ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o único até hoje que foi chamado e diz, eu vou. Os outros não queriam ir. E aí logo depois que ele diz, eu vou, é anunciado a ele que ele vai pregar para ouvidos surdos.
A pregação dele vai fazer com que os olhos sejam fechados, com que os homens fiquem mais surdos ainda para o evangelho, e eles não serão sarados. Este homem também pregou em um momento de apostasia, mas entrou para a história porque foi fiel. Eu já disse para vocês, o que dizer de Jeremias? Eu quero citar mais um texto que eu acho importante para compreendermos o próprio ministério de Jesus. As pessoas ficaram maravilhadas, as pessoas ficam maravilhadas com o que aconteceu através de Isaías, através de Jeremias e de outros profetas, inclusive sobre o Filho de Deus. Mas o que elas têm feito? Às vezes nada. Elas voltam para os seus lares e a vida acabou. Eu vou viver a minha vida durante a semana como se eu não tivesse ouvido isso. Parece-me que cada pregação, cada música e cada oração que é levada a Deus no local de reunião faz com que os corações atualmente sejam mais e mais empedernidos quanto à questão de atentarem para a mensagem do Evangelho. Eu já citei aqui e repito, há um teólogo que diz que o crente mais difícil de ser convertido é aquele, o ser humano mais difícil de ser convertido é aquele que acha que é crente. Ele acha que já sabe demais. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem a Cristo, embora gostem de ouvir um sermão como sonata aos seus ouvidos. Quero citar mais um texto antes de encerrar. Eu decidi não fazer outra consideração a não ser esta aqui. Ele diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores. Ele diz: de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Isso aconteceu na época de Ezequiel. Ezequiel que escreve isto aqui, no capítulo 33, era um sacerdote. Essa mesma coisa aconteceu com Jeremias, aconteceu com Moisés, aconteceu com Isaías, aconteceu com Jesus. E eu disse para vocês, fez tudo enquanto foi coisa de milagre, mas mesmo assim aqueles que se maravilharam, no final foram para o inferno. Jesus proferiu palavras dizendo que no dia do juízo haverá menos rigor para essa cidade que teve o privilégio do que para aquelas cidades que foram destruídas, que se tornaram símbolos da destruição, Sodoma e Gomorra, como símbolos de apostasia. Eu queria te perguntar, você que está aqui esta noite, o que a voz de Cristo tem significado para você? Você o admira? Você fica maravilhado quando ouve algo sobre Cristo? Você diz, Jesus é o Filho de Deus? Mas se você não tem se rendido àquilo que Jesus Cristo disse na semana passada, no texto anterior, mudou de mente. Jesus Cristo não significa nada para você. Jesus Cristo só significa alguma coisa para você se você romper com o diabo. Se você romper consigo mesmo e dizer, a partir de agora, eu quero servi-lo. Eu não quero continuar apenas admirando Cristo como um grande homem. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Porque se isso não acontecer, você perdeu algumas horas do seu tempo hoje e está aqui, sentado, ouvindo esse camarada. Você perdeu o seu tempo.
Você vai voltar para casa, vai continuar vivendo a sua vida. Mas no final dela, Cristo não significou nada para você. E quando você se encontrar com Ele, vai ficar muito claro que Ele nunca significou nada para você. E reflita em tudo isso. Essas são palavras de quem, de fato, se preocupa com a alma de cada um de vocês que aqui estão. Meus irmãos, quem não está caminhando para o inferno, para o céu, está a caminho do inferno. Jesus Cristo diz que só há isso, só há um caminho que leva a Deus. E a gente conclui que só há um caminho que leva ao inferno. Não há uma terceira via. Ou você está caminhando para o céu esta noite, ou para o inferno. Não adianta se maravilhar com o que Cristo disse. Não adianta nada, a não ser que você, nesta noite, entregue-se verdadeiramente a Ele.